Boa tarde. Em nome do povo de Viçosa, suplicando a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. As atas das reuniões anteriores que não sofrerem impugnação e retificação ficam automaticamente aprovadas. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências recebidas. Proposições avulsas. Dou ciência ao presidente, aos colegas, que não há correspondências. Proposições avulsas. Indicação número 303 de 2020. Interessados vereadores Geraldo Luiz Andrade, Antônio Elias Cardoso, Arlindo Antônio de Oliveira. Todos os vereadores. Retirada pelo primeiro autor, presidente. Indicação 314 de 2020. Requer a Vossa Excelência na forma regimental, seja solicitado ao seu prefeito municipal que interceda junto ao órgão competente para que seja realizada a arrecadação de CEFEM, compensação financeira pela exploração de recursos minerais, destinada a municípios impactados pela atividade. Geraldo Luiz Andrade. Indicação 315, vereadora Brenda da Silva Santunione, interceda junto ao órgão competente para que providencie serviço de cascalhamento e patrulhamento na comunidade do Córrego do Engenho. Indicação 316, vereadora Brenda da Silva Santunione e demais vereadores. Interceda junto ao órgão competente para que estude a viabilidade da formulação de um novo plano de ação para redestinação de recursos e mão de obra que estavam destinados ao combate ao Covid, com o desígnio de ações orientativas, preventivas e fiscalizadoras para com a população diante a adesão do Plano Minas Consciente. Indicação 317, vereadora Brenda da Silva Santunione, interceda junto ao órgão competente para que não meçam esforços no auxílio aos profissionais de saúde que foram contaminados pela Covid-19. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres aos seguintes projetos. Projeto de Lei 057 de 2020, interessado vereador Idelmino Ronivon da Silva, dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de elevadores em edifícios públicos e privados construídos em perímetro urbano da sede do município de Viçosa e a conservação, reforma, modernização, funcionamento e a fiscalização de elevadores e outros aparelhos de transporte e da outras providências. Projeto de Lei 060 de 2020, vereador Helder Evangelista, dispõe sobre a denominação de via pública na rua Tereza Soares Pereira Gonçalves, no bairro Júlia Molar. Os projetos foram submetidos às comissões, por não incorrerem em vícios, submetidos, então, para apreciação do plenário. Palavra livre. Cada vereador terá 5 minutos permitidos, à parte artigo 145 do Regimento Interno. Para uso da fala, Paulo Sérgio da Silva. Vereador Ronildo Antônio Ferreira, DJ Rony, vereador Sávio José, Sérgio Aloísio, vereador Arlindo Antônio, justificou sua ausência na reunião de hoje, vereadora Brenda da Silva Santunione,
Carlitos Alves, Edenilson José de Oliveira. Boa noite, senhor presidente, no qual cumprimento os colegas Geraldão e Sávio José, que compõem a mesa, colegas vereadores, as pessoas presentes nessa casa legislativa e servidores dessa casa. A todos, meu boa noite. Primeiramente, queria deixar aqui o meu recado, né, e enquanto legislador dessa casa, vereador dessa cidade, ao vídeo que o nosso excelentíssimo prefeito dessa cidade, Ângelo Schecker, faz, com o que diz respeito à flexibilização ou o cancelamento do CPF na cidade de Viçosa. Houve nessa casa uma discussão ampla desde o início, em junho e julho, né, quando se descontente tanto a casa dos empresários como os empresários e até alguns vereadores com respeito à não flexibilização do CPF, e nós aqui fizemos propostas, queríamos sim um diálogo com o Executivo, né, fizemos várias indicações para que o Poder Executivo pudesse flexibilizar. E me surpreendeu, na fala do senhor prefeito, que seria de responsabilidade dos vereadores dessa cidade, com a Casa dos Empresários, com a classe empresarial dessa cidade, se assim houvesse qualquer agravamento da Covid-19 na cidade de Viçosa. Então, o que nós queríamos, o que eu, pelo menos, assinei um documento nessa casa, e foi quase que unânime, com apenas 2 vereadores que deixaram de assinar, foi, no meu entendimento, que está escrito ali também a flexibilização. Foi nós conversei com a vereadora Brenda, e tinha lá a opção de flexibilizar. Então, isso mostra para a população de Viçosa que não existe um diálogo aberto entre essa casa e o Poder Executivo, apesar de serem poderes independentes, mas que deveriam de se respeitarem assim simultaneamente, e que não houve esse respeito do Poder Executivo para com essa casa. Então fica aí a minha fala para a população de Viçosa, que em momento nenhum, vereador aqui nenhum está querendo que a Covid-19 leva para essas famílias ou que as UTIs da nossa cidade sejam superlotadas. Muito pelo contrário, nós queremos o respeito para com todos que estão trabalhando juntos na mesma causa. E essa Câmara vem trabalhando para que a Covid-19 possa amenizar, ou até no futuro próximo, se Deus quiser, ser extinguida. Aí é o que nós cremos diante de todas as incertezas que nós estamos vivendo. Mas nós também não podemos parar por completo, uma vez que nós temos famílias, nós temos vidas também, que precisam de seus trabalhos, e nós precisamos de adequar ao novo, e isso é que nós estamos buscando aqui. Quero, nesses 2 minutos que me resta, falar da indicação que eu fiz aqui nessa casa para a rua São Lourenço, lá de São José do Triunfo. Aí agradeço a Mônica pela sensibilidade, nos últimos minutos aí, está colocando essas fotos para mim. E queria mostrar para vocês que a indicação foi atendida, só que dessa forma que vocês estão vendo aí, uns tapa-buracos, e a população de São José do Triunfo está insatisfeita com o serviço que foi feito lá. Me procuraram, fizeram vídeos, está rolando em todas as redes sociais da população de Viçosa como um todo. Esse serviço mal feito, esse serviço que não é isso que esse vereador aqui pediu recapeamento, um serviço de excelência e de qualidade, e que infelizmente não foi feito. Vocês podem observar pelas fotos aí, um serviço que é feito muito na nossa cidade, de colocar ali essas areinhas, que quando vem a chuva vai tudo embora e continua esses buracos novamente nas ruas. Em específico, hoje eu tenho trazido aqui a rua São Lourenço de São José do Triunfo, que foi feito esse descaso, que era melhor não ter feito, não ter atendido o pedido, do que ter colocado aquela massa asfáltica. Eu não sei nem se eu posso chamar isso de massa asfáltica, uma vez que se você chegar a colocar o pé lá, essas areias, sai tudo, e com uma chuva estará tudo indo embora, e a população vai continuar com a rua toda esburacada. É só vir uma chuva que vocês vão entender do que eu estou falando. Só pelas fotos vocês podem observar o descaso com a população de São José do Triunfo para fazer uma obra tão irregular como essa que foi feita aí nesse, não sei se eu posso chamar isso de tapa-buraco, de recapeamento. Recapeamento com certeza não é, porque foi o que eu pedi, um serviço de excelência e qualidade por uma via tão transitável que é aquela ali, que está no momento intransitável
pelo fato de ter aquela buracada que eu já apresentei aqui na semana anterior, e hoje eu venho aqui fazer a cobrança novamente. Por quê? Porque foi um serviço de má qualidade e que com uma chuva estará tudo de novo da forma como que estava antes. Obrigado, senhor presidente, boa noite. Para uso da fala, vereador Geraldo Luiz Andrade, Geraldão. Vereador Helder Evangelista, Xerim. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite aos senhores vereadores, aos que nos assistem, que nos ouvem. Bem, eu vou dar prosseguimento aqui à fala do vereador Edenilson com relação à live do prefeito. Primeiro, eu tenho que elogiar que o Executivo, juntamente o Executivo, com a Universidade Federal de Viçosa, e uma atenção especial aí para o secretário Marcos, fizeram aí um excelente trabalho durante a pandemia. Fizeram e o fazem ainda. Então, eu não vou dizer o mesmo para o prefeito, com relação, igual chamou a gente de irresponsáveis, que os vereadores são irresponsáveis. Eu tenho que parabenizá-los pela postura, pela ação, pela forma como agiram até então. Só que a parte da live é uma parte mentirosa, vereadora Brenda. Em primeiro lugar, ou alguém está com preguiça de ler. Alguém deve estar com preguiça de ler essa merda dessa indicação. Eu vou fazer a leitura da indicação de novo, Brenda, para ficar claro na cabeça de algumas pessoas, inclusive vereadores nessa casa, tá? Porque tem vereador envolvido, eu tenho certeza que tem. Não vou citar o nome do vereador, mas está envolvido na página de rede social. Tá. Porque uma página completa, ela é completamente mal intencionada. As pessoas que fazem os comentários, e você vê o nível das pessoas, você já devia para onde que as pessoas puxam. Vou ler novamente essa indicação, acho que é a quarta vez que ela vai ser lida. Senhor presidente da Câmara Municipal, requeiro a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao senhor prefeito municipal que interceda junto ao COIS para que seja realizado o cancelamento do CPF ou que o atendimento aconteça em dias ímpares e pares. Inclusive, essa ideia ela partiu dessa casa, nem da Casa do Empresário foi. A Casa do Empresário, quando fez o manifesto dele, ela copiou dessa casa. Tá certo? Que eu fui o primeiro a falar aqui com relação ao que é feito em Ponte Nova. Então, o documento deixa claro. Em qual momento aqui que essa casa, nesse documento, está pedindo a abertura das barreiras? Tem algum momento? Ela é citado aqui no documento? Alguém viu isso aqui? Agora, vamos lá. Vamos lá. Esqueci de abaixar esse trem aqui. Jornal Folha da Mata, quinta-feira, dia 10 de setembro de 2020. Prefeitura Municipal de Viçosa quer dados que provem que a baixa nas vendas é consequência do rodízio dos CPFs. Espera aí. O jornal me sai de manhã e de tarde libera tudo. Quer dizer, deu tempo já de coletar essas informações? Ou o jornal demorou uma semana para poder lançar a matéria? Que eu duvido muito, que o jornal Folha da Mata é um jornal muito responsável. São responsáveis. Eles não iam publicar uma coisa de uma semana atrás. Então, aí eu pergunto, há uma contradição nisso. Então, não vem jogar culpa em cima de vereador, não. Como diz, respeito às posições. Outro agravante. Foi cancelado tudo 3 dias após ao feriado, o feriadão. Quantas pessoas não viajaram para a praia? Tá certo? Milhares de pessoas. Centenas, vou colocar centenas para não falar que eu estou entrando demais. Aí você pega aí, senhor presidente, o senhor pega aí, não estou culpando também a Secretaria de Saúde, nem a fiscalização, nem as barreiras, não. Por quê? Boa parte da zona rural já não tinha mais barreira. Então as pessoas, os motoristas aqui do município, motoristas de vans ou de ônibus, ou com um motorista que tem conhecimento maior do município, ele sabe os pontos que ele vai poder passar para não ter que enfrentar a barreira e sair daqui para a praia.
Quantas pessoas não adentraram dentro do município? Tive uma denúncia grave hoje, eu vou falar aqui, mas também eu não posso provar, de empresários dando festa fora do município. Porque no município não pode, mas levou o povão para fora, da empresa, colegas, amigos. Então, ô vereadora, para de gritar na minha cabeça. Muito obrigado. Então, senhor presidente, eu discordo, tá? Se queria acabar com a barreira, tudo bem. Que nós pedimos ou o cancelamento do CPF ou a flexibilização do mesmo. E que isso, só mais um minutinho, por favor. E que isso sirva para esse povinho hipócrita que está utilizando rede social, que são um bando de hipócritas, tá certo? Um bando de hipócritas, que fica utilizando ali, colocando que o vereador é culpado de ter liberado tudo. Mentira, a única coisa que nós pedimos aqui foi o CPF, tá certo? Precisava da flexibilização. Então a menina, coitadinha, ela ficou 2 semanas, ela conseguiu um emprego na Vivo, ela ficou trabalhando 1 semana, ela teve que sair por causa do excesso. A menina das posses, vereadora Breno. Pessoa que precisa trabalhar. Entendeu? Então eu não aceito esse tipo de coisa, não. Tá? Respeito a atitude do prefeito, a intenção dele, o que ele quis fazer, ele queria acabar, agora não bota a culpa de vereadores, não, que aí eu não aceito, não. Porque o documento do vereador Totti, ele é muito bem claro. A gente pede o cancelamento ou a flexibilização no CPF de par e ímpar, que daria muito certo, com certeza. Muito obrigado. Para uso da fala, vereador Carlitos Alves. Meio quilo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas, funcionários dessa casa. Eu não ia nem usar fala, eu só quero deixar só um recado aqui. Pandemia, decreto emergencial, quem manda é o prefeito, então não tem que julgar a culpa de nós. Ele parou, não porque força dessa casa direta, foi discussões. Mas ele parava ou não. Nós não temos como parar, não tinha como nós pararmos na barreira, não tinha como nós não tinha como parar também com o CPF. Então, acho que eu não tenho o direito de ter usado a fala da maneira que ele usou. É isso que eu penso. Esse decreto emergencial não está na mão dos 15 vereadores dessa casa, não. Estava na mão dele. Eu comungo com a fala do vereador Helder, do vereador Denilson, estão certíssimos. Boa noite a todos. Para uso da fala, o vereador professor Idelmino Ronivon. Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar a todos e todas. Eu quero tratar de 2 assuntos nessa noite. Quero falar a respeito da indicação 302, que eu fiz no dia 1º de setembro de 2020, que até o dado momento não houve resposta a essa Casa Legislativa por parte do Poder Executivo. Essa indicação, meus nobres colegas, trata a respeito de esclarecimentos e prestação de contas a respeito do recurso federal que foi destinado fundo a fundo, Ministério da Saúde para a Secretaria Municipal de Saúde. O recurso no valor de mais de 15 milhões de reais para ser utilizado especificamente no enfrentamento à pandemia do Covid. Nessa indicação, eu solicitei aqui o extrato da conta vinculada para receber o recurso, cópias dos empenhos, contratos e notas fiscais relacionadas aos gastos, de acordo com as ações de enfrentamento do dia 1º de abril até o dia 31 de agosto. Lembrando que, de acordo com o próprio portal de transparência do governo federal, do Ministério da Saúde, a última parcela deveria chegar ao município no final agora de agosto. Então, novamente, a gente cobra aqui do Executivo, se eu não me engano, deve ser já a 6ª vez que eu cobro essa documentação, e a documentação ela não chegou.
Está vencendo hoje, inclusive, o nosso tempo regimental que a Casa Legislativa tem de esperar a resposta do Executivo. O que nós, enquanto Casa Legislativa, teremos que fazer, uma vez que o Executivo ele não responde a essa Casa, inclusive, se negou a vir aqui na prestação de contas do último quadrimestre, em que as autarquias e Prefeitura e Câmara fez a prestação de contas, o Executivo Municipal ele não veio, nesse momento, para poder fazer os esclarecimentos a respeito desse recurso que chegou especificamente para o combate ao Covid. Eu tenho evitado, né, judicializar as questões da Casa Legislativa em relação ao Executivo, mas, infelizmente, em relação a essa questão, eu não vejo outro caminho a não ser fazer a provocação ao Ministério Público, para que o Ministério Público interceda junto ao Executivo, para que ele possa entregar a essa Casa Legislativa toda essa documentação que está sendo solicitada, de acordo com o nosso regimento interno, com base aqui na indicação 302. Um outro assunto que eu quero tratar, e aí eu gostaria aqui, inclusive, né, da atenção dos nossos colegas vereadores, não só em relação aqui à minha fala, mas também em relação a um trabalho interno que eu gostaria que fosse feito por cada um e cada uma, que é em relação ao projeto 057/2020, que é um projeto em que eu trabalhei aqui a legislação sobre a instalação de elevadores em edifícios públicos e privados. Olha, nós temos uma legislação a respeito desse assunto, que é a Lei Municipal 1338, de 99. Então, vejam, meus novos colegas, que é uma legislação muito antiga em relação a elevadores. Basicamente, ela fala que os prédios públicos e privados têm que ter elevador, mas não trata várias outras questões que, por exemplo, são importantes, questões relacionadas à acessibilidade, né, relacionadas à manutenção. Então, enfim, é um projeto grande, é um projeto que requer realmente muita atenção na discussão, no estudo, para que a gente possa realmente aqui aprovar uma legislação que, no meu entendimento, ela vai somar muito para o nosso município, que vai tratar realmente o elevador não mais como simplesmente uma máquina, mas sim como um veículo de transporte horizontal, conforme a legislação dos grandes centros já o traz. Então, esse projeto 057, meus nobres colegas, é um projeto relacionado à modernização, funcionamento e fiscalização, além das adaptações relacionadas à acessibilidade, para que os prédios públicos e privados de Viçosa passem a agora instalar e se preocupar sobre aquilo que é importante que está dentro dessa legislação. Então, peço aos colegas, senhor presidente, finalizando, que dê uma olhada, uma estudada em relação a esse projeto, que é realmente um projeto grande, um projeto muito importante aqui para o nosso município. Muito obrigado. Para uso da fala, vereador Paulo Sérgio Totti. Vereadora Brenda, queria te parabenizar pelo documento que você fez solicitando o Executivo que realoque ou dá oportunidade para os funcionários das barreiras aí que teve os contratos cancelados, que deu uma atividade para eles, que é mais do que justo, porque tem recurso realmente para cumprir o contrato até dezembro. Dizer também, Edenilson, tá, Edenilson? Parabenizar você pela sua fala a respeito da questão do CPF, você, Helder, e também falar da sua insatisfação lá com a questão do tapa-buraco lá em São José Triunfo, não é nem recapeamento mesmo, é tapa-buracos. Rua José Soares e Rua São Lourenço não comporta mais tapa-buracos. Tem que fazer uma nova estrutura de asfalto, e o projeto fica por R$500 mil.
mas infelizmente o que já gastou de tapa-buraco também lá já se passou de R$200 mil. A gente até parabeniza a Secretaria de Obras, até no secretário, o secretário de Obras, o DJ, me faz lembrar o nome do secretário de Obras aqui, que eu estou... Juliano. Queria até parabenizar ele pelo trabalho que ele vem realizando, responde a gente sempre dentro de um prazo, dá uma atenção para a gente, mas infelizmente ele não tem uma estrutura para trabalhar naquela Secretaria de Obras, estrutura que eu falo até a estrutura física e estrutura de recurso, infelizmente. Trata a Secretaria de Obras de forma que a cidade, vocês que têm todo o conhecimento aí, infelizmente, de forma precária. E, infelizmente, a nossa Secretaria de Obras, ele faz de tudo lá junto com a equipe dele para atender os anseios e a vontade da população com recurso próprio, com equipe própria, mas, infelizmente, sem nenhuma tecnologia, sem nenhuma técnica lá, infelizmente, fica difícil trabalhar desse jeito. Mas, enfim, é o que eles têm para oferecer à população, é tapa-buraco, e na primeira chuva, infelizmente, vai voltar de novo. Em relação ao vereador professor Edelmino, que solicitou questão das prestações de contas, chegou a essa Câmara Municipal um ofício do secretário de Saúde, Marcos Schettini, solicitando da Casa, da Câmara Municipal, que convoque ou que marque uma audiência pública para fazer, para eles, a prestação de conta do Covid-19. Então, nós vamos aí ver uma data para que eles possam vir à Câmara Municipal e prestar conta do Covid-19. Já está tudo ok, organizado para prestar essa conta já, não só para a Câmara Municipal, que nós vem cobrando essa prestação de conta, mas também para a população, tudo que foi investido aí no combate ao Covid-19. Em relação ao CPF, Helder, eu assinei um documento porque eu concordei realmente que a melhor forma da cidade era a flexibilização do CPF, de 2 dias passar para 3 dias, igual realmente Ponte Nova. Essa casa cobrou já 90 dias atrás e o Executivo nunca se manifestou a favor da nossa opinião. Aliás, a única coisa que o Executivo foi muito a favor da Câmara Municipal é todos os documentos de abertura de créditos suplementares que vinha para essa casa, que nós votamos aí mais de 14 milhões de reais para combater o Covid-19. Aí sim, a Prefeitura sempre ficou do nosso lado. Mas todas as decisões, todas as oportunidades, cada vereador, cada vereadora aqui fazia indicação para melhorar o serviço para a população, nenhum dessas indicações foram atendidas. Mas na hora de jogar responsabilidade, dividir responsabilidade, quis dividir com a Câmara, que não era nem compromisso do município dividir com nós, não. Era simplesmente falar a verdade para a população. Nós agora aderimos o Minas Consciente. E o Minas Consciente fala da flexibilização, que aí não ia ter mais CPF, barreiras realmente tinham que ser extinguidas, e também questão das aberturas de serviços não essenciais na cidade. Então, enfim, acho que tem que assumir a responsabilidade e não jogar a culpa na Câmara por um serviço que realmente agora é obrigação do Estado. Cabe à população continuar respeitando o isolamento, distanciamento, usando máscara, fazendo todo o trabalho de higienização e ficando em casa mesmo, saindo só quando necessário, mas agora jogar a responsabilidade em cima da Câmara e em cima da casa do empresário, aí, infelizmente, eu achei de forma também errada, e a Câmara Municipal, ela contribuiu muito e continua contribuindo muito para o combate ao Covid-19. Acho que esse elo de diálogo sempre aconteceu nesse período, e não é agora, no final, querer achar culpados se amanhã vier uma contaminação aí maior em massa, e aí a gente vai poder realmente provar que nesse período aí de 15 dias, se vier essa contaminação, não foi porque fechou barreira, abriu barreiras e que terminou com o CPF, não. Pode ser muito bem, por questão da população da micro-região está vindo para Viçosa mesmo,
e muitos estão saindo para as festas fora, estão indo para as praias e estão retornando. E mesmo com as barreiras, estava retornando de forma muito, muito fácil, mas não é culpa também das barreiras, não. É porque o documento, é muito fácil você conseguir uma autorização. Você estava fazendo justificativa, pedindo uma autorização, meia hora já estava sendo autorizado para você passar numa barreira. E você pode falar que vai a Belo Horizonte, faz uma justificativa que você vai em Porto Firme. Ninguém prova que dali para frente você realmente foi para Belo Horizonte. Você retorna fácil. Então, infelizmente, o sistema realmente já não estava funcionando, e agora a gente tem que ter consciência, a população tem que ter consciência, e com isso não quebrou o protocolo de números de pessoas dentro de alguns estabelecimentos comerciais, e agora é manter todo um cuidado aí à população e pedir a Deus e que nos proteja, que Deus possa estar fortalecendo aí nosso sistema de saúde e que a população ela possa realmente ter todo um cuidado. Para uso da fala, vereador Geraldo Luiz Andrade. Vereador Helder Evangelista Xerim. Bem, só para poder complementar aqui, com relação, eu vou voltar com relação aqui, eu vou falar agora sobre o barulho, eu não consigo raciocinar, entendeu? Mas eu não consigo, tem jeito. Eu tento concentrar aqui, eu não consigo. Vereador Helder, desculpa. Não, é porque eu não incomodo, na hora que o pessoal está falando, não incomodo ninguém. Isso mesmo, incomoda mesmo. Entendeu? A gente Me está atrapalha. sempre chamando a atenção das conversas paralelas. Eu acho que esse momento de reunião é um momento que nós temos que estar concentrado e voltado o nosso discurso aí para a população, até para ela entender a nossa fala. Acho que é importante. Acho que a gente reúne tão pouco durante 30 dias, são 4 reuniões só. Não, e a mas gente... só um minutinho, questão de ordem. Explica que é 4 reuniões ordinárias, mas está diversas reuniões extraordinárias. E que nós senão, temos... senão o povo já mete o pau na gente. Daqui a pouco vai falar, porra aí, os caras só vão lá uma vez por semana. Não, a gente tem só uma reunião Eu estou aqui realmente. todo santo dia. Uma reunião ordinária, a gente tem várias reuniões extraordinárias, a gente está na Câmara todo dia, mas o período que a gente fica aqui para discutir as questões que envolvem o nosso desenvolvimento da nossa cidade, é importante esse momento a gente ter essa concentração, até para a questão do discurso também, ser melhor, ser perfeito, e você colocar as palavras de acordo, que a população entenda. Ainda mais eu que hoje eu não estou com cabeça, eu já não tenho cabeça muito boa, a minha hoje já está pior por causa de um problema que eu tive no final de semana aí, né? Mas, voltando ao assunto aqui, que eu gostaria de frisar bem, através de uma entrevista que eu dei para a Rádio 95, programa do Paulinho Brasília, onde eu fiz até alguns questionamentos. Mas, em momento nenhum, senhor presidente, eu quis ofender, ou denegrir, ou falar mal do secretário de saúde, que está aí um servidor, um funcionário, vereador Raimundo Guimarães, que eu não tenho uma vírgula para falar dele, o cara é competente demais. Na minha opinião, qualquer administração que entrar devia segurar esse cara, porque o cara é dinâmico, o cara é bom de serviço, entendeu? Quando eu fiz crítica ao retorno do povão da praia, tá certo? É porque entraram realmente, como Vossa Excelência falou, entrou muito fácil no município. Mas eles tinham alternativas para poder entrar, até para passar por fora da barreira. E outra coisa, um recado aí para o pessoal das barreiras. Pessoal das barreiras, deixar claro, vou frisar novamente, nós, vereadores, não temos nada a ver com a destituição das barreiras, temos nada a ver com isso não, nós não pedimos, não desempregamos ninguém não temos nada a ver com isso. Tinha barreiras falhas? Tinha um monte, às vezes quem precisava passar mesmo não conseguia passar, e quem não precisava às vezes passava, tá certo? Mas não temos nada a ver com isso. Agora eu só gostaria aqui de agradecer e parabenizar a equipe da Polícia Militar, que solicitei eles ontem, que eu precisei do serviço deles, né? Agradecer aqui ao Coronel Brandão, agradecer ao Sargento Berg e Soldado Alisson, foram excelentes profissionais, me deram todo o apoio naquilo que eu precisei.
ao sargento Marcelo, que mesmo não estando presente, mas via telefone, sempre orientando, né? E agradecer também a presença da perita, a Larissa Quirino, né? Que esteve no local lá para os seus trabalhos de praxe. Então, agradecer à Polícia Militar, que já faz um trabalho com muita dificuldade, com pouco recurso, com pouca estrutura, vereadora Brenda, com pouco material humano. E, senhor presidente, eu gostaria de saber também que pé que anda com relação à viatura, que houve um acordo entre essa casa e o Executivo, através então, à época, o presidente Carlitos Alves, para a compra da viatura para a patrulha rural. Porque já estão chegando 2 anos e nada disso foi resolvido, né? A patrulha rural, pelo que me parece, ela só está com um veículo para atender 353 quilômetros de zona rural. Então, é por isso que está aumentando a criminalidade aí na zona rural. O policiamento não dá conta. Como que você faz se você está lá nas 2 barras, você é solicitado lá em Paula Cândido, por exemplo? Como que você faz? Com uma viatura, 2 policiais. Então, vamos apertar aí, senhor presidente, para ver essa questão aí da viatura da polícia, está fazendo muita falta. E se eu tiver algum deputado aí que tiver assistindo, tiver boa vontade, encaminhe veículos aqui para a Polícia Militar, Polícia Civil. Nós estamos precisando de condição para trabalho do pessoal. Tá certo? Vamos aí dar essa força aí, senhores deputados. Vocês que vivem aí, aqui dentro do nosso município, pedindo voto. Tem uns que só aparecem, esses sim que aparecem aqui de 4 em 4 anos, vereador Mequil, né? Que devia fazer alguma coisinha aí, né, para poder ajudar o município. O senhor queria pedir a parte? Eu gostaria dessa casa, até que se pudesse, senhor presidente, fazer um documento pedindo informação sobre essa patrulha, que afinal de contas foi economia nossa, no meu mandato de presidente, que foi para comprar essa viatura e é para servir a patrulha rural. A gente fizesse um documento, pedisse informação, quanto que vai sair, se já saiu, se ela vai ser usada mesmo pela patrulha rural, que a ideia era essa. Se eu puder pedir o secretariado nosso, por favor. Obrigado. Para uso da fala, vereadora Brenda da Silva Santunione. Boa noite a todos. Senhor presidente, eu fico muito chateado que a gente ainda perca no bom sentido da palavra. Vou refazer, que a gente use o nosso tempo para discutir, vereador Helder, uma indicação nossa a respeito do Covid. Porque de todas as indicações sobre o Covid que essa casa encaminhou ao Executivo, eu ouso falar que 90% dela não foi atendida. E são indicações que a gente traz da população, o que a gente ouve, a nossa obrigação. Eu não estou aqui votando um projeto que eu faço a minha análise e coloco a minha postura e voto sim ou não. Indicações é o que a gente ouve da comunidade, independente se a gente concorda ou não com aquilo. Eu recebi no Facebook uma moradora também, o vereador El, de Nova Viçosa, falando assim, que precisava interceder por ele, a questão do ônibus. E eu fui explicá-la, que ainda estamos no Covid, que ainda estamos em pandemia, precisamos respeitar, ainda estamos abaixo de um decreto, além do municipal, temos o estadual. Ela entendeu perfeitamente, mas ela falou, vereadora, nós precisamos trabalhar, e quem entra no ônibus, o motorista não sabe quem é trabalhador ou não, está indo para o trabalho, às vezes a gente fica a pé. Isso aconteceu com vários amigos. Como que eu falo com ela que eu não vou levar? Escrevi no texto, levarei a sua demanda para o Executivo. Quer dizer que se eu levo essa demanda para o Executivo, e ele decide autorizar a volta, as outras pessoas que estão usando isso politicamente, infelizmente, vão falar que fui eu. A minha obrigação, eu volto a falar, é a fazer, através de emendas, de indicações, o que eu ouço da comunidade e levar para o Executivo. Eu fiz 3 que não foram atendidos e citei no meu texto, na minha página. O uso das igrejas, a parceria com as igrejas, dentro das possibilidades para atender a população, porque o alto índice de suicídio e depressão estava enorme. O uso da homeopatia,
A contratação dos bombeiros civis não foi aceita, dentre outras tantas. Coincidentemente, 4 citações na rede foram de pessoas ligadas a partido político ou a pré-candidatos a prefeito dessa cidade, falando falando mal da minha assinatura ali. Quanto a isso, não há mais problemas para a vereadora Brenda. É a indicação que eu trouxe da população. Senhores e senhoras, a responsabilidade é do prefeito Ângelo Cheque, prefeito municipal de Viçosa, junto com o COIS, de tomar todas as decisões sobre o Covid. E esta casa apoiou ele em todas as decisões, mesmo aquelas que a gente achava que já era desnecessária ou que não faria efeito. Todas. Por quê? Pensamos na população, em quem gera emprego, em quem é empregado, em quem tinha que ficar em casa, quem era grupo de risco naquela época, se considerava os idosos. Pensamos em toda a população. Nós somos parceiros. Hoje eu trago a essa casa uma indicação para que ele pegar toda essa estrutura que foi desmontada por conta dele própria, única e exclusivamente, ele é o chefe, ele é o gestor desse município, e use o que nós já vimos pedido há meses para informar, para conversar com a população. Neste momento, 6 meses de pandemia mundial, municipal, de decreto municipal de pandemia, se não rever as questões, as pessoas não vão realmente morrer de Covid, vão morrer de fome. Então, aqui a gente preocupa com a saúde, preocupa com a economia, preocupa com todos os setores que nos chegam a essa casa. E não é feio mudar o rumo das ações, pelo contrário, é sinal de humildade, é sinal de democracia. Então eu peço isso. Peço também, porque eu estou vendo nos boletins epidemiológicos, nos boletins, que vários profissionais da saúde estão sendo infectados. Então eu peço também ao Executivo que dê uma assistência a toda essa família, porque com certeza esses profissionais estão de quarentena. Que o vereador, o presidente falou muito bem, nós temos esse recurso. O professor Edelmino fala muito bem quando ele cobra a prestação de conta com recursos que já vieram para o município. Nós não estamos dando despesa, nós estamos dando sugestões que a gente ouviu da população. Só um minuto, senhor presidente. É nossa obrigação. Quanto a isso, eu não tenho problema. Se foi usado politicamente contra, ok. No futuro aí, revela o resultado disso. E eu fiz um pronunciamento, senhor vereador Helder, o meu pronunciamento da terça-feira passada pedia justamente isso aí, está lá na minha rede social, para ver aonde cientificamente estava o problema do CPF estava acontecendo, se tinha lógica nisso. Eu pedi isso no meu pronunciamento. Realmente, na terça para a quinta, ele tomou essa decisão, não foi baseado em nós, não. Agora, eu aceito quando ele fala que ele está com pressão. Eu aceito que não é só o único prefeito do Brasil que está falando isso. Eu aceito perfeitamente, sou solidária a ele, mandei um áudio solidário para ele, porque a pressão é muito. Mas não se joga a responsabilidade. Eu assino, a responsabilidade é minha, sempre é minha. Eu falo não num projeto da votação, a responsabilidade é minha. Eu não posso falar que fulano me influenciou. Então, é isso. Obrigada. Só para resumir de vez, lembrando, senhor presidente, que todas as decisões da prefeitura estavam escritas em letras garrafais, baseadas em técnicos e baseada cientificamente no COIS. Então, se ele tomou aquela decisão, com toda a responsabilidade que esse homem tem, que até agora a gente tem visto que é um prefeito responsável, foi baseado em questões científicas. Agora, hoje eu postei propaganda da Câmara sobre a prevenção e me falaram lá, mas vocês liberam o CPF, está pedindo prevenção? Sempre. Se cada um fizer a sua parte na prevenção, nada vai acontecer com o geral, ou muito pouco vai acontecer. É só fazer a sua parte, igual eu faço a minha aqui na Câmara. Para o uso da fala, o professor Edelmino Ronivon. Obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui só acrescentar a fala do vereador, presidente vereador Antônio Elias,
Em relação à questão da prestação de contas sobre o recurso que veio do governo federal para as ações de combate ao Covid. O secretário de Saúde, com base em ofício falado aqui pelo presidente, pelo Antônio Elias, solicitando um dia para poder apresentar a prestação de contas relacionada a esse recurso. Volto a dizer, em torno de 15 milhões de reais. Fundamental a participação do secretário, dos funcionários da prefeitura, para poder apresentar esses dados. Agora, também é fundamental que a documentação relacionada a essa prestação de contas venha. Não gosto de ficar repetindo, já falei umas 5 vezes já a respeito disso, que a prestação de contas tem que ser orçamentária e financeira. Normalmente a prestação de contas que vem simplesmente com a apresentação de dados aqui na casa, ela não mostra a questão do extrato relacionado ao recebimento do recurso, né, da conta vinculada para o recebimento do recurso, não mostra os empenhos, não mostra os contratos com notas fiscais. Então, seria muito importante que a mesa, que a Câmara, ao marcar lá com a Secretaria de Saúde a data dessa audiência de prestação de contas, que reforce a necessidade de apresentação dessa documentação, conforme eu acabei de falar, já fazendo hoje 15 dias, que é o tempo limite regimental dessa casa, para as respostas do Executivo, para os questionamentos aqui dos vereadores. Então é isso, senhor presidente, só reforçando a necessidade dessa documentação para que ela seja encaminhada aqui para a Câmara. Obrigado. Para uso da fala, o vereador Geraldo Luiz Andrade. Presidente, agradeço a oportunidade, em seu nome cumprimento os demais colegas, aos servidores da casa, aos nossos intérpretes de Libras, aos que nos acompanham pelos veículos de comunicação. Confesso que vinha para uma reunião até para ficar mais a escutar, mas não posso deixar passar em branco a data. A última semana, tivemos mais um ano de realização da Semana da Diversidade, tradicionalmente coroada em sua culminância pela parada, o Domingo da Diversidade em Viçosa, que, em virtude da pandemia, tomou outras dimensões, mas é justamente esse reconhecimento, enquanto autor do projeto de lei que decreta enquanto uma data oficial do nosso calendário municipal, na companhia do vereador colega Edenilson, vereador colega Sávio José, a vereadora Marilane Santana Pinto Coelho à época, e também o vereador Alexandre Valente. E levo, em nome da colega vereadora Brenda, a maior referência do movimento pela diversidade na nossa cidade, os parabéns pela maneira criativa, pela maneira ostensiva, que mesmo num período de pandemia, o MDV, na figura da Scarlett Lourenço, na figura de todo aquele coletivo, promoveu pelas redes sociais um movimento positivo para esse movimento da diversidade, a quem eu tenho todo o respeito e reconheço a sua dimensão e importância, e se prender a um aspecto que vale sim a reflexão da sociedade, a reflexão dos empresários, no que tange a contratar a diversidade. Estamos no século XXI, onde questões como essa já não deveriam estar num debate, muito menos num debate político, mas, entre aspas, é com tristeza que a gente tem que realçar a importância de se fazer esse movimento em virtude do desencontro, da inversão de valores que a nossa sociedade carrega em seu histórico de humanidade. Sendo assim, figuraram grandes nomes da nossa sociedade, como Cris Marfé, como a própria Scarlett Lourenço, como o Rodrigo, lá do PMTI, e outros membros do movimento LGBT, outros homoafetivos, que demonstram todo o seu valor. Costumo dizer que movimentos sociais precisam se espelhar nas conquistas dos LGBTs, que hoje já transcendem a própria
sigla no que se refere à inclusão haver de fato, e vocês de Viçosa, digamos melhor, sem querer causar aqui nenhum aspecto de exclusão, mas nós de Viçosa, a nossa sociedade, consegue, ano a ano, ampliar o olhar sensível para com a diversidade. Fica então o registro aos que fizeram parte dessa iniciativa no ano de 2020, onde mesmo não podendo haver aglomeração, mesmo não tendo as aulas nas escolas que recebiam as palestras, os seminários, mesmo não sendo feito aquela grande movimentação na nossa região central, no calçadão, onde chegava a irreverência, onde chegava a participação efetiva de nossas drags, houve o que mais precisava: marcar o período com o selo deste movimento. O senhor me dá uma pá? Parabéns, colega Brenda, parabéns a todos os envolvidos. Enquanto um dos autores do projeto de lei, me sinto gratificado pela execução neste momento atípico do evento, sendo exemplo a ser seguido pelas demais datas comemorativas que temos em nosso calendário. Afinal, se há uma data acima do poder público, tem que haver um movimento a referendando, e assim é o movimento da diversidade. Fique à vontade para a sua palavra e, mais uma vez, externe em seu nome os parabéns a todos os envolvidos. Eu só gostaria de agradecer ao senhor, ao vereador Sávio, ao vereador Edenilson, à então vereadora Marilândia, ao então vereador Xandinho, do Amoras, porque eu sei que na época vocês sofreram também muitas violências por ter proposto essa questão, e eu usei, como sempre, já que aqui tudo é público, eu usei vídeos de vereadores na época que foram contra nos seus pronunciamentos, no palco do Domingo da Diversidade. E isso foi muito importante para a população saber com quem que eles estavam lidando, com todo respeito ao voto negativo deles, com todo respeito. Mas eu quero aqui só deixar o meu respeito por vocês, que o ato foi tão importante que deu ao Executivo, independente de quem esteja lá ou não, a possibilidade de apoiar este evento, que nós só fizemos reverberar, tem dado resultados positivos para a sociedade viçosense. E o senhor sendo negro, o vereador Sávio sendo negro, pessoas que sofrem, assim, eu não sei dimensionar a dor que vocês sofrem na hora que acontece com uma questão racial, né? Imagino que igual a minha, que a gente vai depurando com o tempo. Então, eu só tenho a agradecer isso tudo. Para uso da fala, o vereador Sávio vai usar a fala. Eu gostaria de solicitar, não havendo mais tempo regimental, dou por encerrado o pequeno expediente e retornaremos em 20 minutos. Boa noite. Discussão e votação das proposições avulsas. Vereadores que queiram discutir as proposições. Vereador Geraldo Luiz Andrade. Presidente, ainda enquanto secretário da mesa, faço a leitura da indicação 313, que requer a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitado ao prefeito municipal que interceda junto ao órgão competente para que estude a viabilidade de flexibilização dos templos religiosos no município de Viçosa, conforme correspondência em anexo, para o funcionamento e realização de missas e cultos. Primeiro autor, Geraldo Luiz Andrade, disposto aos colegas do plenário para assinatura.
Discussão de proposições, vereadores. Vereador Geraldo Luiz Andrade. Presidente, agradeço a oportunidade. Enquanto autor do documento, trago aqui aos colegas a situação que vivenciamos na casa na última sexta-feira, quando recebemos aqui o presidente do nosso COPEV, que são o Conselho dos Pastores de Viçosa, na figura do pastor Márcio e também do pastor Geraldo. E eles traziam até então a indignação relacionada ao Executivo Municipal, que firmou um acordo para liberação do funcionamento dos templos e das igrejas, no que se refere à realização dos cultos, à realização das missas. Embora houve uma série de flexibilização, inclusive esses logradouros já estão sendo visitados pela vigilância sanitária para sua reabertura, com no máximo 30 pessoas por permanência ao mesmo tempo. É preciso reforçar junto aos colegas que, pelo decreto municipal, menos inicialmente afiançado pelo prefeito, não permite a realização de missas e cultos. E aí, então, atendendo inicialmente a esse Conselho dos Pastores, a reivindicação legítima desses pastores que estiveram na casa, na oportunidade falaram comigo, falaram oficialmente, institucionalmente com o presidente da casa e também com o vereador Wallace Calderano, quando manifestaram esse desejo para que sejam tomadas medidas. E aqui faço também, não só pela representatividade que esses têm e merecem, mas pelo entendimento. Qual a diferença de termos o ambiente com até 30 pessoas para a realização de um batizado, ou um casamento, ou para uma missa? Gostaria de entender para não propor isso aqui na casa. É um equívoco, de princípio, não permitirem, até então, que se ocorram missas e cultos na nossa cidade. E aí vamos para o lado da nossa saúde mental. Graças a Deus, a gente tem uma maioria de fé, de fervor, indiferente da sua religião. E é isso, a proposta aqui é ecumênica, é válida para todos os templos religiosos. Há um anseio pela comunidade religiosa, pelos nossos fiéis, em retornarem aos templos, em vivenciarem as celebrações, as santas missas, os cultos. E há até então uma inversão de valores quando não se permite, e reforço, ao mesmo tempo, já é permitido realização de batismo e de casamento. Desde que haja um regramento, desde que se haja o cumprimento daquilo que prevê a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde, qual a dificuldade do COIS, qual a dificuldade da Prefeitura Municipal de Viçosa em liberar para o funcionamento durante missas e cultos. Convido aos colegas para assinarem junto a esse documento e conto com a sensibilidade na aprovação dessa solicitação, fruto do movimento religioso da nossa cidade. Agradeço, presidente. Votação das proposições. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Proposições aprovadas. Não havendo mais... passaremos para a explicação pessoal. Não havendo mais nada a tratar, dou por encerrado esta reunião. Desejo a todos uma boa noite.